Pô, eu tô vendo esse documentário aqui, tô pegando várias aqui, ó, vários vídeos, várias ideias. O que que foi a guerra dos blocos do Bitcoin, tá? Foi um ponto extremamente importante para a história do Bitcoin que poderia ter transformado o Bitcoin numa falha. O Bitcoin poderia não existir hoje por causa dessa guerra dos blocos se ela tivesse ido pro lado errado, tá? E basicamente a guerra dos blocos foi o seguinte: em determinado momento, tá? Houve um aumento de demanda gigantesco na rede do Bitcoin, na blockchain. Várias empresas começaram a aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Algumas empresas, na verdade, né? A demanda aumentou absurdamente, né? E aí os blocos ficaram gigantescos, ficaram pesados, né? Com as taxas, com as fees da rede absurdamente altas. Demorava muito para você fazer uma transação on-chain, né? E aí surgiu a ideia, tá? Completamente errada, e já vou explicar por quê, de aumentar a quantidade de data nos blocos, de aumentar o tamanho dos blocos, tá? Explicando de maneira superficial, cada, cada bloco do Bitcoin tem um tamanho X específico, se não me engano de 4 megas, tá? Com SegWit e tal, enfim, hoje em dia é 4 megas. Isso significa que um número limite de transações podem ser postas dentro daquele bloco. As transações que não forem postas, elas serão adicionadas no próximo bloco em relação às taxas que cada um tende a pagar ou não, né? Se você paga taxas maiores, a sua transação tende a ser colocada mais para frente na lista de espera de blocos, né? E se você paga taxas menores, a sua transação é posta mais para trás. Ok? Beleza. Isso você consegue ver claramente na mempool, né? Mempool.space, eu vou até, né, já vamos fazer tudo uma coisa só. Mempool.space. Já vou mandar para vocês aqui, ó, para você ver. Vamos atualizar? Ó, desse lado aqui, do lado direito, o roxinho, são os blocos que já foram feitos. E aqui a gente tem a lista de espera, né? Tudo que está desse lado aqui pode ser simplesmente ignorado, né? É como se fosse uma coisa quântica, né? São várias possibilidades ao mesmo tempo, né? Isso aqui, na verdade, não está consolidado. E tudo que está desse lado já foi consolidado, já pode ser confirmado na rede, né? Já foi repassado para todos os nodes da blockchain, entendeu? Todos os 40 mil nodes rodando a blockchain do Bitcoin estão com essa informação aqui, entendeu? Ou seja, isso aqui vale. Isso aqui é simplesmente uma hipótese, é uma probabilidade, entendeu? E aí você pode ver as taxas aqui, né? Agora imagina que, por exemplo, teve épocas, né, que essa taxa aqui foi para, em vez de 5 sats por VByte, foi para 5.000 sats por VByte. Ou seja, você pagava tipo $500 aqui, né? Pois é. Então, para explicar assim rapidamente, né, o que eu quero dizer. A questão é, deixa eu jogar para cima de novo. A questão é, rapaziada, houve a guerra dos blocos e um lado da guerra, um pessoal, né, queria aumentar a quantidade de data nos blocos, de 4 para 8 megas, se não me engano. E um outro pessoal queria manter os blocos com o mesmo tamanho para sempre. Qual que é os argumentos? O argumento do pessoal do bloco pequeno, né, do small block, é basicamente o seguinte: o bloco, o tamanho de bloco, é uma coisa fundamental do Bitcoin. Se você altera o tamanho de bloco, isso dá margem para no futuro alterar, por exemplo, o supply máximo do Bitcoin. Dá margem no futuro para alterar várias outras coisas e transformar o Bitcoin numa coisa que não é Bitcoin. Assim como se você alterar as regras. Uma regra simples do jogo de xadrez, como por exemplo, quantas casas anda o cavalo, por exemplo. No futuro você pode dar margem para alterar outras regras do xadrez e transformar o xadrez numa dama, por exemplo, entendeu? Claro que isso, né, só pode ser feito com consenso, né? Cada node é soberano, isso é uma coisa irrefutável. Ou seja, teve pessoas que aceitaram esse aumento de bloco e teve pessoas que recusaram esse aumento de bloco. E aí houve o primeiro soft fork da rede do Bitcoin, né? De um lado,
Criaram-se, por exemplo, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Gold, e do outro ficou o Bitcoin verdadeiro, né? Ou seja, a guerra dos blocos foi vencida pelo lado certo da batalha, né? E por quê? Como assim, Altieri, lado certo? Qual que é o problema de você ter um bloco maior, né? Além desse argumento base que eles usavam, tem um argumento de que, muito simples, né? O argumento de que aumentar o bloco não resolve o problema, só adia o problema mais para frente, entendeu? Aumentar o bloco abre margem para ataque de spam, por exemplo. Aumentar o bloco destrói a oferta e demanda daquele espaço de bloco. Esse é um problema que acontece em basicamente todas as cópias lixo de Bitcoin. Eles têm um bloco maior, só que esse bloco maior ele nem é utilizado no seu máximo. Porque ou não tem demanda, né? Ou, quando ele é utilizado por ataque de spam. Transações Dust, por exemplo. A pessoa gasta dinheiro para fazer uma transação pequena. E como o bloco é gigante, né? Você nem precisa gastar tanto dinheiro assim. No Bitcoin isso não acontece. Você quer botar. Você não quer esperar tempo para fazer a sua transação aparecer na blockchain? Então gaste dinheiro e acabou. Gaste sua energia monetária. Faça valer a Proof of Work. Assuma seu BO. Tá me entendendo? Assuma seu BO. Isso a longo prazo transforma a rede em mais segura. Porque a pessoa que quiser fazer um ataque de spam, ela vai ter que desembocar ali dinheiro. Não vai ser de graça o negócio. Entendeu? Não vai ser, vou só atacar aqui e não vai dar nada pra mim. Não. Quer atacar? Então paga. Paga muito, beleza? Inclusive você pode pagar e mesmo assim vão ter blocos, né? Se o seu, por exemplo, a Ocean, a mineradora Ocean, né? A Pool Ocean, ela filtra blocos. E se você tiver, por exemplo, uma transação que tenha não é shitcoin, mas que tem script ou alguma coisa assim, se você quiser botar a imagenzinha na blockchain e o seu bloco for minerado e a sua transação for minerada pela Ocean, né, aquele bloco específico for minerado pela Ocean, a Ocean não vai aceitar a sua transação. Você vai ter que esperar o próximo bloco, entendeu? É simplesmente uma questão de oferta e demanda muito básica. Não mexe na porra do bloco, não mexe no fundamental do Bitcoin e vai dar certo. Tá me entendendo? A solução para escalabilidade do Bitcoin, tá? Que é o verdadeiro problema aqui, é segunda camada. Não é a primeira camada. Primeira camada é reserva de valor. Segunda camada é moeda. Tá me entendendo? O Bitcoin consegue unir tanto dinheiro quanto moeda numa coisa só, respeitando as camadas. Isso é incrível, cara. O ouro não conseguia fazer isso. No Império Romano você usava prata para tocar com as pessoas, você não usava ouro. Quer dizer, você até usava, mas era muito difícil, né? Era muito valioso o ouro. Você usava o denário, né? Moeda de bronze, por aí vai. Então, quando você ouvir falar de guerra dos blocos, entenda que tivemos sorte, na verdade. Porque o futuro do Bitcoin, naquele tempo, naquele começo, né? Quando a rede era tão nova, quando a tecnologia era tão, mas tão nova que as pessoas não entendiam as consequências disso, a gente poderia estar muito pior hoje. Porque além do aumento de bloco, tá? O que acarreta o aumento de bloco também? Uma coisa, o finalzinho importante aqui. O aumento de bloco acarreta no aumento do armazenamento necessário da blockchain. O que significa isso? Significa que, por exemplo, se aumenta de 4 megas para 8 megas, você vai dobrar o armazenamento necessário do Bitcoin, da blockchain do Bitcoin. Para você ter noção, o Ethereum hoje, para você rodar um node de Ethereum, você precisa de um armazenamento de mais ou menos 15. 15 gigas, Altieri? Não, 15 terabytes. Por isso que Ethereum é centralizado. Porque só empresas gigantescas com dinheiro pra caramba conseguem ter um armazenamento de 15 terabytes. Com o computador necessário para rodar toda essa brincadeira, né? Pois é. Fora os 32 Ether, né? Para você ter algum tipo de governança na rede.
Pois é. Ethereum é Proof of Stake. É golpe. Tá entendendo? É no detalhe que os caras querem passar golpe em você. É no aumento do bloco, é na eficiência melhor que o Bitcoin, é no eco-friendly dessa nova moeda, né? Esse é o ponto, tá? A guerra dos blocos foi um marco na história do Bitcoin que impediu o desastre de acontecer. E por que a gente conseguiu vencer lá atrás, né? Os bitcoinheiros raízes conseguiram vencer lá atrás. Justamente por isso que o Bitcoin hoje existe e está muito mais forte do que nunca, tá? E provavelmente haverá uma guerra futura de blocos no futuro. Que guerra será essa? Provavelmente uma guerra para fazer algum tipo de fork Quantum Resistance. Tá entendendo? Vão ter pessoas que vão querer fazer um hard fork, vão ter pessoas que vão querer fazer um soft fork. Depende muito do que vai acontecer. Minha dica pro futuro: não venda suas moedas depois do fork. Espere. A melhor decisão que qualquer pessoa leiga em assunto técnico de Bitcoin pode fazer numa guerra de forks a melhor decisão é não vender, é simplesmente esperar passar. Espera o mar ficar calmo, tá? É isso. Por quê? Porque daí o preço vai se regular depois. Você pode, basicamente, se você esperar, não acontece nada com você. Mas você pode ser greedy, né? Você pode ser ganancioso e vender as moedas que você acha que vão do protocolo que você acha que vai colapsar, entendeu? Por exemplo, né? Na guerra dos blocos, né? Houve os forks da rede do Bitcoin. Aí criou Satoshi, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Cash, por aí vai. Se você tinha um Bitcoin na rede do Bitcoin, quando deu fork, foi criado um Bitcoin Cash, foi criado um Bitcoin Gold, foi criado um Dogecoin, foi criado um monte de coisa, entendeu? Foi criado várias cópias. Você multiplica, né? Tipo assim, forcou, você tem o mesmo saldo nas duas redes, entendeu? Nesse ponto aí, você pode ou ser ganancioso, né? Ou você pode ser consciente e só esperar, só ignorar. Tá me entendendo? Pois é. Então, esse é o ponto. Espero que você entenda. E a guerra dos blocos foi um ponto interessante da história aí. Enfim, estude Bitcoin ou se arrependa amargamente, tá? Tchau.